Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e dado que eu voltei pro canal agora, eu pensei, não posso deixar passar o último álbum da Taylor em branco, né? Eu já respondi algumas tags literárias da Taylor Swift por aqui, e assim que eu resolvi voltar, depois que passou, né, a obra, eu pensei, alguém deve ter criado uma boa tag literária pra The Tortured Poets Department. E daí eu joguei no Google e eu achei. A primeira que eu já achei interessante, foi num blog, não foi num canal, foi o blog da Patrícia, o Lendo e Escrevendo. Eu vou colocar o link do post dela aqui embaixo pra vocês conferirem. Pelo que eu entendi, foi a criação original dela mesmo, porque ela não tá referenciando ninguém. E aí ela criou, então, uma série de categorias aqui, baseadas em trechos de algumas músicas do álbum. Ela levou em consideração, principalmente, músicas do The Tortured Poets Department. Eu achei que eu nunca ia conseguir aprender a falar o nome desse álbum, eu ainda me embolo às vezes. A maioria das músicas é desse álbum, mas tem uma outra música também do The Anthology, né, que é a versão estendida do álbum com 31 músicas. E aí então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui as categorias e as minhas escolhas, pensando que em determinados casos eu resolvi dar uma conotação um pouco mais assim profunda pra categoria, porque vocês vão entender, quando chegarem as categorias eu explico que eu precisei ir um pouco além na interpretação pra poder linkar com algum livro que fazia sentido pra mim. Então, vamos lá. A primeira categoria é também a primeira música do álbum, que é Fortnite, e ela selecionou aqui o trecho I Love You, It's Ruining My Life. E aí, a proposta é encontrar um livro com um personagem que está ou estava em um relacionamento tóxico. E aí eu escolhi o livro Herança e Testamento, da Vigdis Hjorth, que foi um livro que eu li recentemente. É de uma escritora norueguesa, se eu não me engano. E essa já é uma das categorias que eu precisei me dar uma margem maior aí na interpretação, porque, né, eu acredito que quando a gente pensa, né, no relacionamento tóxico, e até mesmo aqui na música, né, tá focado em relacionamento de casal. Mas não é o caso desse livro. Eu não consegui lembrar de nenhum livro recente que eu tenha lido com relacionamento tóxico entre casal, porque eu também não leio muito livro de casal, assim. Mas em Herança e Testamento a gente tem um relacionamento muito tóxico da personagem com a família. No momento em que o livro começa, ela na verdade conseguiu se desvencilhar dessa família já há alguns anos, mas por conta de um testamento que os pais deixam em vida, beneficiando as outras irmãs, o irmão mais velho procura ela e fala assim, nós somos em 4, né, eles estão beneficiando só as duas, me ajuda aí a brigar pela nossa parte, né? E aí ela então volta a ter contato com essa família e isso gera inúmeras reflexões e memórias vêm à tona. Coisas muito pesadas aconteceram no passado dela que fizessem com que ela escolhesse se afastar, com que ela precisasse, né, mentalmente se afastar dessa família, e justamente por conta de coisas bem pesadas e, enfim, não deixa de ser um relacionamento tóxico. Então, por isso eu pensei logo nesse livro quando vi a categoria. Segunda categoria, The Tortured Poets Department, a segunda música do álbum que dá título a ele. E aí o trecho selecionado foi I Laughed in Your Face and Said, Honor Dylan Thomas, I'm Not Patti Smith. Um livro que não foi bem o que você esperava. E daí não é nem em termos de decepção, não. Eu coloquei o Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Pura e simplesmente porque só na hora que eu comecei a ler que eu descobri que ele era de não ficção. Eu comprei achando que era um romance, e aí depois eu descobri que era um livro autobiográfico dessa escritora, que ela é cantora, na verdade, e ela escreveu então esse livro falando sobre a história dela com a mãe dela, e também, querendo ou não, a história do início da carreira dela com a música e tal. E aí eu fiquei muito assim, gente, eu sou muito atrapalhada, porque eu comprei um livro que é uma autobiografia de uma pessoa que eu não conheço, mas o livro é muito bom mesmo assim. Eu gostei muito da história, independente de ser fã, de conhecer a cantora antes, isso não mudou a minha experiência, porque eu gostei muito do livro. No fim é uma história de relacionamento entre mãe e filha, e não importava, né, se eu fosse fã dela ou não, eu gostei bastante, mas ele não é o que eu esperava. Terceira categoria, My Boy Only Breaks His Favorite Toys. É muito difícil pra mim falar nomes e trechos de música sem cantar, porque na minha cabeça eu estou cantando, né, porque eu sou, obviamente, já estou viciado no álbum, mas eu não vou cantar aqui porque vocês não precisam passar por isso, já basta meu marido.
O trecho selecionado é Put Me Back on My Shelf, but first pull the string. Um livro com personagem manipulador. E aí eu escolhi o livro Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell, que é um livro bem pesado, né, que narra uma jornada de pedofilia narrada pela vítima. Então a gente tem a Vanessa contando anos depois uma história que ela viveu quando adolescente, né, ela se envolveu romanticamente, né, com um professor de literatura. E é muito difícil ter acesso a esses relatos dela, porque a gente tem ali dividido entre ela adulta, relembrando isso, e narrativas dela adolescente, vivendo a história. Então a gente vê tudo que esse homem tá fazendo com ela e o quanto ela tá acreditando nisso, acreditando que não, teoricamente seria pedofilia, mas nesse caso é uma história de amor, a gente é apaixonado, ele me ama, essas coisas todas, né? É um livro muito difícil de ler, muito difícil de digerir. E certamente, né, ele é extremamente manipulador. E por isso pensei nessa obra. Quarta categoria, Down Bad. For a moment I knew cosmic love, now I'm down bad crying at the din. Um livro que ficou abaixo das suas expectativas. Aí eu escolhi A Porta, da Magda Sasbo, que é um livro de uma escritora húngara. Eu nunca tinha lido uma escritora húngara, e eu fiquei interessada nesse livro por conta de um post da Camila, do blog Viajando, né, que eu sou uma grande fã da Camila, e ela tem esse projeto, ela já terminou, na verdade, que é um projeto de ler um livro para cada país do mundo, e, enfim, esse foi o livro que ela leu pra Hungria. Eu fiquei bastante curiosa, mas o livro não rolou muito pra mim. É a história de uma governanta, não me lembro direito se é governanta, uma patroa que contrata, né, uma mulher pra tomar conta de sua casa, só que essa mulher é bem específica. E é uma história mais, né, sobre essa governanta, como que ela leva a vida, como que ela lida com o mundo. Não deixa de ser interessante, mas eu achei o livro meio maçante, assim, pra mim foi difícil de ler, e eu esperava amar, eu sempre espero amar, então ficou abaixo das minhas expectativas. O problema é do livro? Não, é das minhas expectativas. So Long London, I Stopped CPR After All It's No Use. Um livro que você abandonou. Essa é muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que não larga o osso. Quando eu começo, eu leio até o fim, mesmo passando raiva. Até porque eu falo que eu preciso, já que eu cheguei até tal momento, eu preciso ler até o fim. E aí, então, eu escolhi um livro que eu li uma página só, e aí eu decidi que não era pra aquele momento, e eu nunca mais voltei. Tem anos isso. Não sei se consta como abandono, porque afinal eu só li o inicinho. Mas foi a única coisa que eu lembrei, assim, porque eu também não sou de começar um livro e desistir. Quando eu começo, em geral, eu começo. Mas, enfim, estou falando de Paris é uma Festa, do Hemingway. Eu comecei há alguns anos, e daí foi isso. Eu comecei, não me inspirou, eu larguei e nunca mais voltei. I'm Gonna Get You Back. Whether I'm gonna cause you or take you back my house, I haven't decided yet. Um livro com um casal que vive brigando, Enemies to Lovers. Esse eu não me lembro de cabeça que eu coloquei. Ah, sim. Eu coloquei A Senhora de Wildfell Hall, que é um livro da Anne Brontë, né, uma das irmãs, a irmã Brontë menos conhecida, mas não menos importante. Esse livro é muito bom. E, enfim, a gente tem uma história de um relacionamento bastante turbulento entre a personagem principal e o seu ex-marido, vou colocar assim. Que a gente vai descobrindo aí ao longo da história. Uma história realmente bem complicada. Eu acho que é um livro incrível, até porque era uma época em que, né, dificilmente falava-se, problematizava-se essa instituição do casamento, ainda mais do ponto de vista da mulher, que se coloca num papel de não relevar tudo que o homem faz. Mesmo que a sociedade diga, homem faz isso mesmo, ela não consegue engolir isso. E então, por mais que ela tenha fé nesse casamento, ela tenha, em algum lugar ela tenha fé nessa reconstrução do marido, de que um dia ele pode ser um homem melhor, que ela vai conseguir fazer isso, é um relacionamento muito exaustivo. Então, enfim, escolhi esse. Soul High School. I feel so high school every time I look at you. I wanna find you in a crowd just to hide from you. Um livro que se passa no ensino médio. Esse me deu trabalho, porque eu quase não leio mais esse tipo de obra. E aí eu fiquei tentando me lembrar. E aí eu cheguei em Teste Tolstói, da Catherine Ormsby. Eu anotei aqui, mas tô entendendo a minha letra. Que foi um livro que eu já li há alguns anos também.
mas que eu tenho quase certeza que se passa no ensino médio. É a história de uma adolescente que é muito apaixonada por Tolstói, literatura clássica, cinema clássico de maneira geral, mas especialmente o Tolstói, e ela resolve desenvolver uma websérie moderna com base na história de Ana Karenina, e ela é uma personagem assexual, tentando aprender a lidar com isso, né, porque ela é romântica, mas assexual, então ela tem... ela se apaixona por garotos, mas ela não sente atração física por eles, e ela tá tentando se entender nesse universo e aprender a se relacionar sendo assim. Esse livro não me marcou muito porque eu li ele numa maratona literária, então eu li de uma vez, eu li numa tarde. E em geral, quando eu leio muito rápido eu esqueço. Mas eu lembro que ele foi uma boa companhia durante essa tarde, então foi interessante na época. Florida, I Need to Forget, So Take Me to Florida. É um livro com um personagem que tentou fugir da realidade. E aí eu não respondi. Ah, que beleza! Eu não respondi essa, porque eu fiquei pensando e eu não consegui encontrar a resposta. Aqui, a Patrícia, né, que respondeu a tag, ela botou Alice no País das Maravilhas, que é bastante interessante, né, é uma ótima resposta, eu colocaria também, seria uma opção. Eu já li Alice e eu concordo plenamente, mas eu não quis roubar a resposta da amiguinha, então eu deixei sem responder, e não vai ser agora que eu vou me lembrar de um livro, então ficaremos sem essa resposta. Próxima categoria, The Manuscript. Now and Then I Reread the Manuscript. Um livro que você relê de vez em quando. E aí, se eu quase nunca abandono livros, eu também quase nunca releio. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, são só dois hábitos paralelos. E eu botei A Culpa das Estrelas porque foi um livro que eu reli num impulso, assim. Como eu falei, eu quase nunca releio, mas eu fiquei obcecada por A Culpa das Estrelas quando eu li. Eu amo muito essa história até hoje. E na época que saiu no cinema, eu fui assistir o filme e fiquei atropelada pelo filme, e aí cheguei em casa e imediatamente comecei a reler. Então foi um dos poucos livros que eu já reli. E nossa, esse, sei lá, eu tenho a sensação de que eu ainda vou reler mais vezes, porque eu gosto muito desse livro. Então, enfim. Who's Afraid of Little Old Me? Um livro em que o passado volta pra assombrar a protagonista. E aí eu coloquei O Conde de Monte Cristo. Mais uma vez eu dei uma escorregada na proposta da categoria, porque na verdade aqui, né, não é o passado que volta pra assombrar o protagonista. O protagonista é o passado voltando pra assombrar a vida das pessoas que fizeram mal pra ele, né? Então O Conde de Monte Cristo é uma história famosíssima de vingança, que a gente tem o personagem principal que ele sofre uma grande injustiça formulada por algumas pessoas em determinado momento da sua vida, e por causa disso ele passa vários anos preso e afastado da sociedade, e quando ele volta com um plano estratégico de se vingar de cada uma dessas pessoas. E aí, enfim, ele planeja de forma muito minuciosa como que ele vai entrar na vida de cada uma delas e mover esses pauzinhos e tal. Então eu pensei nisso quando eu vi, assim, um livro com o passado assombrando. Não foi necessariamente o protagonista, mas o protagonista voltou pra assombrar a vida de quem fez mal pra ele. Inclusive, eu sou muito fã desse livro, muito fã. Eu li em 2022 e eu acho ele um livro absolutamente incrível. Próxima categoria, I Can Fix Him. His hands so closed from his pistol softly traces hearts on my face. Um livro com personagem bad boy. Putz. Eu até botei aqui, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, porque como eu falei, eu leio pouco YA e juvenis, né, atualmente na minha vida. Eu não consegui lembrar de bad boys, mas lembrei de Um Amor pra Recordar, um dos pouquíssimos livros do Nicholas Sparks que eu li. Eu detesto Nicholas Sparks, assim, não consigo. O Diário de uma Paixão foi um dos piores livros que eu já li na minha vida. Eu queria jogar na parede na época, de tão puta que eu ficava. O troço é ruim. Desculpa, gente, eu acho o Nicholas Sparks ruim demais. Mas eu li Um Amor pra Recordar. Acho que eu li depois de ver o filme, porque eu gostei bastante do filme. Agora, na real, eu tô até em dúvida se eu li mesmo esse livro ou se eu só vi o filme e tô doida. Eu não sei, né? Fica aí essa dúvida. Mas né, a história de Um Amor pra Recordar. A gente tem um bad boy que se apaixona pela mocinha que é uma adolescente cristã toda certinha e que tem leucemia. Ele se apaixona verdadeiramente por ela e daí ele muda
por ela. Então foi isso. Mais nada a declarar. Próxima categoria, LOML, que é a sigla para Loss of My Life. E aqui diz no trecho: Who's gonna stop us from waltzing? O que tá escrito aqui? Waltzing. Who's gonna stop us from waltzing back into rekindless flames? If we know the steps anyway. Um livro com segundas, terceiras ou quartas chances. E aí eu escolhi o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro polêmico. Um vídeo que eu fiz sobre ele aqui no canal, que eu falo que não é uma resenha, é um vídeo, porque eu abordo coisas que vão além do livro e eu falo de spoilers. O spoiler principal do livro eu falo nesse vídeo, porque eu queria comentar sobre ele assim de uma outra forma, que uma resenha não me permitiria. Enfim, eu nem digo segundas, terceiras e quartas chances, mas a questão maior do livro é que o protagonista faz algo... Protagonista não, perdão. Um dos protagonistas faz algo de mais abominável, assim, possível. E... bom, é isso. Vou ficar quieta. Próxima categoria, I Can Do It With a Broken Heart. You Know You're Good When You Can Do It With a Broken Heart. Um livro com um personagem que teve o coração partido. E aí, essa foi outra categoria que eu ampliei as camadas, porque pensando muito, né, no que a música fala, não é só um coração partido, é alguém que mesmo com um coração partido consegue fazer muita coisa e dar conta da sua vida. E eu também não escolhi um coração partido romântico, porque... né, eu não leio muito esse tipo de livro, não consegui pensar em nenhum. E aí eu escolhi um livro que eu terminei muito recentemente, que foi Um Defeito de Cor. E talvez seja bobo falar dele como, né, uma pessoa de coração partido, mas em Um Defeito de Cor a gente tem um romance de formação, que vai desde o nascimento até quase o momento da morte, né, da protagonista narradora, e é a história de uma menina que foi sequestrada na África, vendida como escravizada aqui pro Brasil. E é um livro que fala muito sobre a história do Brasil, né, acompanhando os anos de vida aí dessa personagem que passou por muitas poucas e boas. E ela toma muita paulada da vida, como era de se esperar. E ainda assim ela tá sempre ali, resistindo e dando a volta por cima e dando conta da vida dela. E eu não tô aqui pra romantizar isso, muito pelo contrário, eu acho que ninguém deveria passar por isso na vida. E que... eu não falo, como ela é forte. Não, ela não tinha outra opção. Ela passou por tudo isso e ela tinha que ser forte. Mas eu não consegui pensar em outra coisa, assim. Ela, de fato, com o coração partido milhares de vezes por coisas muito mais doloridas e muito mais profundas que a perda de um amor, ela teve que seguir. E dar a volta por cima e reinventar a própria vida dezenas de vezes. Tô pensando em um caso específico que eu obviamente não posso citar, mas que foi o mais icônico pra mim, mas enfim, foram vários, então eu escolhi esse. Próxima categoria, The Prophecy. Um livro com uma profecia. E aí, eu não consegui pensar em nenhum além de Harry Potter. Eu odeio citar Harry Potter em tag, porque é muito manjado e quase todas as tags eu acabo encaixando Harry Potter em alguma coisa e eu fico puta comigo mesma, mas livro com profecia... eu realmente não consegui lembrar de nenhum outro. The Alchemy. Cause the Sing of Your Heart said it's reserved for me. Um livro que tem um casal com química. E aí, eu escolhi O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se O Sete Maridos de Evelyn Hugo ainda é spoiler pra alguém, eu prefiro não comentar de qual casal eu estou falando, mas é do casal-chave do livro. Quem já leu vai entender. Mas foi um dos livros, assim, como eu falei, eu não leio muito livro com história de casal. E esse livro também, ele vai bem além de uma simples história de casal, mas foi um casal que me marcou muito. Eu li em 2020 esse livro. E até hoje, quando eu tenho que pensar num casal com química, eu só penso na Evelyn e nessa pessoa, porque eu shippei demais, assim, eu tava com saudade de shippar. Essa sensação que a gente tem muito nessa fase de ler mais YA, livro romântico e tal, que é uma coisa que eu fiz muito na minha vida há anos atrás, mas agora eu já não faço mais, mas eu sinto falta dessa sensação de ficar, meu Deus, torcendo por um casal e sofrendo com eles e vendo aquela química. Então
esse livro me despertou pra isso de novo. Foi quase como uma ilha que eu vivi, né, nessa época, uma ilha literária de um casal com muita química pra ficar shippando, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E aí, por último, a música How Did It End? Um livro sério que você ainda não terminou de ler, mas quer saber como acaba. E aí eu escolhi o livro que estou lendo no momento, tô bem pertinho do fim, que é A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. E eu quero saber como acaba, pois é o livro que eu tô lendo no momento e eu ainda não sei como acaba. Acho que não tem mais muita coisa pra explicar sobre. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês forem responder essa tag, não se esqueçam de dar os créditos pra Patrícia. O link do blog dela tá aqui embaixo. E me avisar também se vocês responderem porque viram aqui, porque eu vou adorar conferir. E se você não tiver um canal, não quiser gravar e quiser me contar quais seriam as suas respostas, eu também vou adorar saber. Aproveitem e me contem também se vocês também são Swifties e se vocês também gostaram do The Tortured Poets Department, porque eu já estou muito viciada. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!